programa Histórias e Conquistas, hoje entrevista um arquiteto, que é uma profissão que mistura a beleza da arte com muito cálculo e matemática. Não perca, nosso programa está começando, fique com a gente. Hoje estamos conversando com o professor da Univale, arquiteto Rudi Dazi. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder conversar um pouquinho sobre arquitetura. É bacana porque eu nunca tinha conversado com um arquiteto no nosso programa. Que ótimo! E aí eu comentei com a minha prima e ela me indicou na hora, o professor disse que você é um dos professores mais queridos até. Fico lisonjeado com isso tudo, né? É um prazer, eu tenho, assim, não me imaginava professor, estou há 15 anos dando aula, né? E eu tenho um carinho imenso pela docência, como tenho pela arquitetura também. Então, me conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Sei que você estava me contando que primeiro foi a engenharia, aí você fez essa transição de carreira. Foi na PUC Curitiba. Pode contar um pouquinho pra gente? Sim, eu comecei, na realidade, em Joinville, né? Engenharia civil, fiz 2 anos e não queria mais. Resolvi trancar, fazer vestibular novamente e ir para arquitetura, que era algo que eu sempre queria. E quando eu passei no vestibular, eu passei em 3 vestibulares e acabei optando por engenharia civil. Aí fui a Curitiba, fiz vestibular, passei, comecei arquitetura e me encontrei realmente com a arquitetura. A arquitetura é uma paixão, é algo que faz a gente sonhar devagar e criar espaços para as pessoas. É muito gratificante. E depois você foi fazer especialização, você também é artista plástica, é isso? Sim, exato. Aí fiz uma especialização em História da Arte em Florença, na Itália, e retornei ao Brasil, comecei como arquiteto, atuando no mercado, e quando eu vi, eu estava totalmente inserido no mercado, a coisa foi acontecendo. E depois de 10 anos de profissional, eu entrei para a docência. Através de um convite, eu fui dar aula. Eu disse, mas eu não tenho perfil para dar aula. Imagina! Aí, não, eu acho que o perfil é super legal para isso. Vamos ver. Comecei a dar aula e me encontrei também nessa nova atividade. Então, levo em paralelo escritório, docência, artes plásticas, meio workaholic. No escritório, quais que são as suas principais atividades lá? Eu fazia muito projeto de construção civil, que eu gosto muito de fazer projeto residencial ou edifícios, e também na área comercial, restaurantes e bares, cafés, porque é uma das áreas que eu atuo também como professor na gastronomia, no projeto de espaços para restaurantes, bares e similares. Teve algum momento de superação na sua carreira? Eu acho que a gente se reconstrói a cada momento. A cada projeto é total desafio. É uma necessidade nova, é um programa novo, é uma superação a cada momento. Então, a partir do momento que você começa a atuar realmente no mercado e ver as necessidades que nós, usuários, temos de conforto, de viver bem, de ter a nossa casa, o nosso local de trabalho bem projetado, eu acho que é superar todos os limites, né, e tentar aplicar os conceitos né, que a arquitetura nos permite para um bom projeto. Uma pessoa especial na sua vida? Na minha família, minha mãe, uma pessoa muito especial que me incentivou muito. Como profissional, eu tive vários inspiradores. Grandes mestres, um que eu nem conheci, que foi Bruno Zev, que foi quem eu estudei bastante, que falava que projetar uma residência é como recriar um útero, porque ele é o segundo útero, ele abriga, protege e conforta as pessoas. Né? Então eu vejo dessa maneira a arquitetura também. Ruth, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que eu nunca contratei um arquiteto. Eu sou meio assim espaçosa, digamos assim. Eu vou na minha casa, eu gosto de bolar as coisas do meu jeito. Como é que você lida? Mas eu vejo às vezes a necessidade, principalmente na questão de otimização do espaço. Então, como é que você lida com cada público? Porque tem pessoas e pessoas. Eu imagino que tem aquelas pessoas que você chega lá e te dá a chave e fala monta. Assim como tem de repente as Larissas que querem tomar conta de tudo. Como é que é administrar essas personalidades dos clientes? Na realidade, nós temos que buscar
uma identificação muito grande com o cliente. Então, eu vou fazer algumas entrevistas com ele, conversar com esse cliente, ver suas necessidades, ver seus anseios, que muitas vezes não são nem necessidades, são sonhos e que eles podem realizar, e muitas vezes eles imaginam que podem realizar, nem sempre é possível. E tentar traduzir isso de uma linguagem gráfica e que futuramente se transforme numa linguagem de uso mesmo, que é o espaço que ele vai habitar ou trabalhar. Tive situações muito engraçadas com clientes que me pediram propostas um tanto exóticas. Aí você para assim, bem, vamos conceitualizar isso primeiro, vamos tentar entender o que você está querendo com isso para a gente poder projetar, senão você pode errar. Tive uma ocasião que me pediram um projeto moderno. Disse, bom, modernismo teve um período aí legal, vou trabalhar com linhas retas. Não, mas o conceito de modernismo não era bem esse. Modernismo era o que estava sendo feito agora e que ele estava vendo o neoclássico como moderno. Uhum. Aí você tem que tomar cuidado para não errar e entender realmente as necessidades do cliente e o que ele vai te transmitir. Quais são os signos que ele vai te trazer para poder desenvolver um bom projeto. O que uma pessoa precisa para ser um bom arquiteto? As habilidades assim que você acha imprescindível? Criatividade, conhecimento, ler, se informar muito, viajar mais ainda e paciência em entender a necessidade do outro, que não é o nosso espaço, é para o outro que nós estamos fazendo. Nós vamos levar o nosso conhecimento, mas para aquela pessoa viver confortavelmente. É interessante isso, né? Porque eu já tive contato com alguns arquitetos, né? A gente tem amigo, eu tenho alguns amigos e eles me colocaram o seguinte, às vezes eles montam um projeto bem animados, aí vai o cliente lá e fala, eu quero mudar isso aqui, eu quero mudar isso ali. Eles pensam, nossa, estragou o meu projeto. Destruiu meu filho. Exatamente. Então tem que ter essa habilidade justamente de administrar e saber que é pro outro, não é para você, Exatamente. Né? Claro que a gente sempre vai colocar um pouco da nossa personalidade, da nossa linguagem, e até eu aconselho que as pessoas procurem um arquiteto que elas tenham uma afinidade com a linguagem que ele produz. Porque a gente tem uma certa assinatura. Então eu vou ter mais facilidade em desenvolver um projeto adequado às necessidades se tiver essa empatia entre os dois, né, profissional e cliente. Mas sempre a gente tenta dar um jeitinho de melhorar, de fazer, de surpreender o cliente. Não quer dizer que não tenha mudanças, às vezes tem mudanças. Isso pode ocorrer sempre. Sempre. Ruth, tem uma frase do Oscar Niemeyer que eu achei interessante, que ele fala em que não existe arquitetura bonita ou feia, assim, boa ou ruim. É isso? É isso. O que você acha que ele quis dizer? Dá para traduzir um pouquinho pra gente? A boa arquitetura é aquela que contempla todas as situações, como função, plástica e o usuário. Então, essa é uma boa arquitetura. A má arquitetura é aquela que não pensa no consumidor final, na pessoa que vai usar, não pensa no conceito que ele quer imprimir e que vai fazer por fazer. Então, uma boa arquitetura ela tem que buscar uma integração muito grande com esses três elementos. Uma grande conquista profissional. Olha, lançar um livro de arte e arquitetura, resgatando a arquitetura de Concórdia, que eu fiz em 99, e em 2000 lancei em Milão esse livro, já bilíngue, a convite do IBRIT, que é o Instituto Brasil-Itália, e ter um sucesso tremendo no lançamento do livro, na comercialização das minhas obras, onde um colecionador de arte, arquiteto, daí foi maior surpresa, chegou para mim na exposição e perguntou, você vendeu algum quadro? Fazia nem meia hora que havia começado o vernissage. Eu disse, olha, ainda não. Ele disse assim, então todos são meus. Eu olhei assim, como, né? E ao meu lado tinha uma senhora que falava português, ela falou em português para mim. Você entendeu perfeitamente o que ele falou, porque eu falo italiano por ter estudado lá. Ela disse, ele quer todos os seus quadros, sim. E ele comprou todos os quadros, a coleção toda, pediu o catálogo, que eu fizesse uma dedicatória, que, não vou esquecer o nome dele, Aurélio Triscari, adquiriu todas as obras dessa série. Uau! E eu fiquei, assim,
Muito, muito feliz. E os projetos que eu realizo, o sonho dos meus clientes, né? Quando você vê um cliente realizado, assim, satisfeito com o resultado final da obra, para mim é uma realização muito grande. Eu sei que hoje você tem um projeto que são as aquarelas das igrejas e das capelas. Sim. Que você fez 31 obras e agora pretende chegar a 50, é isso? Exato. Pode contar um pouquinho pra gente? Posso sim. Até julho, a meta é finalizar as 50 com uma exposição aqui em Balneário Camboriú. Tem uma outra agendada também aqui no estado já para dezembro. E essa minha ideia já vem de muito tempo. Quando eu comecei o livro, aquela ocasião eu levei 7 anos para confeccionar o livro e desenvolver toda a pesquisa. Eu já comecei paralelo, sempre fazendo, sempre gostei muito de igrejas, gosto muito de moinhos. Essas construções mais singelas que o estado tem em madeira, em pedra, cobertas por telhas de alumínio. E aí eu fui trabalhando e aí chegou um ano e pouco atrás e disse, não, agora eu vou começar as minhas capelas e pequenas igrejas. Porque as grandes, elas já estão ali num cenário que elas aparecem naturalmente. E aquelas que às vezes estão escondidas num distrito, num lugar menos visível. Estou resgatando, tenho tido ajuda de muitos amigos, alunos, pessoas que sabem que eu estou pesquisando, me mandam a foto, a história, porque nem todas eu vou conseguir ir. O estado é muito grande. São 500, acho que umas 500 capelas e pequenas igrejas que eu consegui mapear. Dessas tive que fazer um recorte. Aí eu estou fazendo, já cheguei nas 36 agora, estou com 36 prontas. Ruth, nós temos que dar um tempo pro break. Pessoal, daqui a pouquinho o programa Histórias e Conquistas está de volta. Fique com a gente. Programa Histórias e Conquistas, hoje entrevistando o arquiteto, professor Rudy Dazi. Ele está contando para nós, compartilhando sobre as suas aquarelas de capelas e igrejas. Rudy, mostra a predileta, se é que tem uma predileta que você mais gosta. Olha, mais ou menos como filho, né? Todas são apaixonantes. Foi muito difícil conseguir fazer essa seleção dessas 50, desse universo de 500, né? Mas uma que me chamou muita atenção, de Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis, que é uma das primeiras também a serem erguidas aqui no estado, e que é em pedra, é toda calfinada, muito charmosa. Outra é a que tem uma torre separada, porque é da imigração italiana, bem característica da cultura italiana também, que fica no sul do estado, em Nova Veneza. E tem uma outra ainda, na região norte, que é muito legal, que é a ucraniana, que ela é toda em madeira e uma cúpula em metal. É um charme, essas construções singelas em madeira são fantásticas. Elas trazem toda essa carga de emotividade, de desbravamento dessa população que veio colonizar o estado. E eu queria falar um pouquinho agora, Rudy, sobre a diferença, se tem dúvidas, sobre a diferença da arquitetura e da engenharia. Você pode apontar um pouquinho? Eu sei que a arquitetura, como eu coloquei, ela é uma mistura mais da arte com os cálculos, né? O que são dois extremos, até é algo bem interessante, né? A engenharia não. A engenharia, pelo que eu sei, é só cálculo. Você pode falar um pouquinho dessas diferenças na prática pra gente? Sim, na realidade a arquitetura ela se preocupa muito com a construção e o usuário que vai habitar esse espaço. Então nós vamos trabalhar forma, função e esses usos todos. A engenharia civil ela fica mais atrelada à parte de estrutura, estradas hidrelétricas e a própria questão pontes e a questão do cálculo dos edifícios. O arquiteto é habilitado para projetar residências, projetar edifícios. Tanto que na Europa, Estados Unidos, primeiramente é contratado o arquiteto e depois o engenheiro. O engenheiro vem juntamente com o arquiteto para dar essa contribuição para deixar estruturalmente interessante o projeto. Então, um bom arquiteto tem um bom engenheiro do lado, um bom engenheiro trabalha com um bom arquiteto. Os dois tem que estar em sintonia. Maravilha. E como artista plástico? Qual que é o seu trabalho principal como artista plástico? Eu trabalho muito em metal, que é um trabalho mais conceitual. Eu busco, através da ressignificação do material, eu utilizo um material que é descartado. Muitas vezes eu compro esse material no ferro velho e aí eu aplico pigmentos puros e óleo e faço as minhas cores, transformo aquele material
antes descartado, dando um olhar artístico para aquele pedaço de metal. E aí crio as composições que vêm a ter uma certa influência de um movimento que era dos anos 60 na Itália, chamava arte povera, arte pobre. Então eu busco no material pobre, não na questão da reciclagem, mas na questão da ressignificação, dar um novo olhar para esse material. O que é sucesso para você? E você se considera uma pessoa de sucesso? Sucesso, primeiramente, ser feliz. Eu acho que eu sou uma pessoa de sucesso, sim. Eu acho que sucesso é ter amigos, porque ter amigos é ser feliz, ter uma família, ter uma profissão onde você se realiza e poder atuar em tantas áreas como eu atuo. Eu vou da arquitetura para as artes plásticas, aí estou um pezinho na gastronomia. Os meus alunos da gastronomia mexem comigo, falam que eu realmente adoro gastronomia também. Então, aliar essas informações todas. Eu acho que o sucesso é poder se articular nesse mundo. Nós viemos para cá para transformar para melhor a vida das pessoas. Eu espero estar fazendo isso. Onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Eu pergunto sempre, futuro. Daqui a 5 anos? Eu quero estar pintando mais ainda, continuar projetando e dando aula, mas também passando mais tempo na minha Itália, tomando um vinhozinho ou um sorvete, comendo uma bela pasta, encontrando com os amigos. Eu vou te encontrar lá, adorei! Será um prazer. Maravilha. Ruth, você falou que fez que especialização que você fez em Florença? História da arte. História da arte. Focada no Renascimento. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu senti sempre essa necessidade, sempre gostei de história, então senti a necessidade de ir ao Velho Continente, buscar mais informação, além do que eu havia tido na universidade, como pesquisa também, como aluno, né? E surgiu a oportunidade de eu fazer um curso na Escola Lorenzo de Médici, em Florença. E aí fui para lá, fiquei um tempo, mais apaixonante ainda. Eu tinha um professor que era apaixonado por história, então, me estimulou ainda mais, e ele falava assim, que ele era apaixonado por Veneza. Eu quero viver 400 anos, porque Veneza, acima d'água, é maravilhosa. Imagina daqui 400 anos ela submersa, vai ser algo ainda mais esplendoroso, né? E realmente, Veneza, quando fui a primeira vez, eu cheguei lá à noite, assim, numa neblina, disse, cadê Veneza? Quando eu acordei na manhã seguinte, fui passear pelos canais, foi deslumbrante, encontrar com a história, encontrar com a história do Ocidente, praticamente, né? Então, muito, muito legal. Sabe que eu convivo com alguns arquitetos e eu percebo que são pessoas cultas. Eu acho que é porque viajam demais, de uma certa forma conhecem a história da arte, então tem que também gostar de viajar e estar bem relacionado a isso, né? Exato. E, assim, além de viajar muito, ler muito. Hoje nós temos a facilidade das mídias, né, e da internet, que proporciona viagens não só físicas, que a gente pode ir, mas não tem tanta disponibilidade de tempo ou qualquer outra situação. Viaja através de um computador ali, pega e vai fazendo uns passeios. E eu adoro viajar. E sempre que posso, estou com um pezinho na estrada. É um legado que você quer deixar para o mundo? Para o mundo? Eu espero que eu tenha contribuído para que as pessoas percebam que a arquitetura faz parte da nossa história, porque um povo sem memória é um povo sem história. Ai, adorei! Ruth, eu tenho uma pergunta nova que eu quero fazer para os meus entrevistados. O que você faria diferente se você pudesse voltar ao tempo? Sabe que eu me questiono com muitas decisões diferentes. Decisões. Talvez ter ficado mais tempo ainda pelo mundo viajando antes de começar a trabalhar, para buscar ainda mais conhecimento. Eu fiz isso, mas naquela ânsia de querer estar no mercado, se formar. Não curtiu tanto? Eu não curti tanto. Eu acho que se fosse hoje, eu buscaria mais ainda. Viajar mais do que eu já viajei. Eu conheço alguns continentes que me trouxeram muitas informações, um aprendizado fantástico, que eu aplico isso no meu dia a dia. E
estar sempre rodeado de amigos. Qual é que foi o continente que mais qual que é o que mais te encanta? Eu sou apaixonado pela Europa, né? Ah, imagino. História, né? Mas a África me chamou muito. Eu fui ao Marrocos, tive experiências tanto na arquitetura quanto na gastronomia que foram únicas. De você estar no meio do deserto, numa cidadezinha que você praticamente nem percebia ao passar pela rodovia, a 2.000, 3.000 metros de altitude, e daqui a pouco ser recebido para uma refeição embaixo de uma tenda de nativos, com uma comida fantástica, que foi uma surpresa única. E aí, naquele momento que você termina a refeição, você relaxa, só ouve o barulho do vento, porque era muito silêncio, e aquele casbah, aquele castelo medieval de origem marroquina ao fundo, e aí você imaginando todas as histórias que essa construção passou e ainda passa, isso é algo que E teve algum desafio aí durante essas viagens? Passou algum sufoco? Ah, já, nossa. Não, assim, de nevasca, estar na Europa, estava estudando lá, eu ter ido para uma região da Itália, e eu precisava chegar numa outra região e eu ficar preso no trem porque não tinha como. Deu uma tremenda onda de frio, a temperatura chegou a menos 15 graus, nevou muito, e eu fiquei preso lá e eles disseram, nossa, meu, e agora? O que eu vou fazer? O negócio é esperar, aguardar que tudo aos pouquinhos vai se ajustando. Pessoal, vamos chamar agora o Minuto Coach. A nossa coach, psicóloga Cíntia Meneghini vai dar uma dica especial para você alcançar os seus objetivos profissionais. Olá, Larissa. Olá, pessoal. Hoje eu vim trazer uma dica para você que quer resolver alguns problemas e está impedindo de alcançar o seu sucesso. Então vamos lá para a dica. Feche os seus olhos para manter sua atenção concentrada. Vamos praticar uma respiração bem profunda para oxigenar bem o corpo. E vamos imaginar um sábio à sua frente. Somente pense nesse sábio. Pense que está num local muito agradável. Foque a atenção nesse momento. Sinta o prazer de estar nesse momento. Agora, comece a conversar com esse sábio. Diga exatamente o seu problema para ele. Fale para ele como se fosse em segunda pessoa, como se fosse um problema de um amigo, talvez. Conte em detalhes, o mais rico que puder. Agora peça 3 dicas. Dessas 3 dicas, analise os pós e os contras de cada uma delas. Pense exatamente o que daria certo com cada uma ou o que não daria. Foque a atenção nessas dicas. Dessa forma, então, o cérebro vai estar criando conexões, redes neurais, vai começar a focar cada vez no seu problema e você vai começar a estar cada vez mais hábil, com cada vez mais dicas para a hora que você precisar. Então essa é a dica, agradeço muito e bora praticar. Tchau, tchau! Ruth, uma última dica. O que você diria para as pessoas que estão começando a sua carreira, para elas terem sucesso na sua profissão? Toda profissão, arquitetura ou qualquer outra, se você não tiver paixão naquilo que você faz, você não vai ter sucesso. Então tenha paixão e respeite o seu cliente, respeite o momento, busque informação, porque é isso que faz o diferencial no mercado. Faz o diferencial em tudo. É respeitar o próximo, buscar o conhecimento e ter muita paixão por aquilo que você está fazendo. Ruth, eu quero agradecer a sua presença, muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi um prazer, muito obrigado, agradeço a todos também e estou à disposição. Pessoal, quero fazer um agradecimento especial às lojas Atrativa aqui na Oswaldo Reis, 1540. E a você, nosso telespectador, uma ótima semana, fiquem com Deus. Semana que vem tem mais Histórias e Conquistas.